Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Homem de Honra. Eu sou o Rick Olli. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante: o silêncio. Você já se perguntou por que é tão difícil ficar em silêncio? Por que temos essa necessidade de falar, de expressar nossas opiniões, de reclamar, de discutir? Será que o silêncio é algo bom ou ruim? Será que ele pode nos ajudar ou nos atrapalhar? Eu acredito que o silêncio é uma virtude que devemos cultivar em nossa vida. O silêncio pode nos trazer muitos benefícios, tanto para a nossa saúde física e mental, quanto para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. O silêncio pode ser uma forma de sabedoria, de respeito, de humildade, de confiança, de paz. Mas como podemos praticar o silêncio? Como podemos saber quando devemos falar e quando devemos calar? Quais são as lições que podemos aprender com o silêncio? A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que o silêncio nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nós estamos tão ocupados e distraídos com as coisas do mundo, com as nossas preocupações, com as nossas ambições, que nós não damos espaço para Deus falar conosco. Nós não paramos para orar, para meditar na sua palavra, para escutar o seu espírito. Nós achamos que Deus só fala conosco através de sinais extraordinários, de milagres, de profecias. Mas na verdade Deus fala conosco de maneira simples e sutis, através da sua criação, da sua providência, da sua graça. Um exemplo disso é a história do profeta Elias, que estava fugindo do rei Acabe e da rainha Jezabel, que queriam matá-lo por causa do seu zelo pelo Senhor. Elias se refugiou em uma caverna no Monte Horebe, e ali ele se lamentou diante de Deus, dizendo que ele era o único profeta fiel que restava em Israel. Então Deus disse a Elias para sair da caverna e ficar na presença do Senhor. E aconteceu que o Senhor passou por ali, mas não estava no vento forte que fendia os montes e quebrava as rochas, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim em uma voz mansa e delicada. Foi nessa voz que Elias reconheceu a presença de Deus e se cobriu com o seu manto. Essa história nos ensina que Deus não precisa de manifestações grandiosas para se revelar a nós. Ele pode falar conosco no silêncio do nosso coração se nós estivermos dispostos a ouvi-lo. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio nos ajuda a aquietar a nossa alma diante de Deus, a reconhecer a sua soberania, a sua bondade, a sua vontade. O silêncio nos ajuda a sintonizar a nossa frequência com a dele, a discernir a sua voz entre tantas outras vozes que nos confundem e nos enganam. O silêncio nos ajuda a ter intimidade com Deus, a conversar com Ele como um amigo. Por isso, eu quero te convidar a praticar o silêncio como uma forma de oração. Reserve um tempo do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus. Não precisa falar nada, apenas ouça o que Ele tem para te dizer. Você pode fazer isso em um lugar tranquilo, longe das distrações e dos ruídos. Você pode fazer isso com uma música suave, com uma vela acesa, com uma Bíblia aberta. Você pode fazer isso com um versículo, com uma palavra, com um sentimento. O importante é que você se coloque na presença de Deus e se abra para a sua voz. Você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida espiritual. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês é que o silêncio nos ajuda a controlar a nossa língua. A língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas tem um grande poder. A língua pode ser usada para o bem ou para o mal, para abençoar ou para amaldiçoar, para edificar ou para destruir. A Bíblia diz que a língua é como um fogo, que pode incendiar uma floresta inteira. A Bíblia também diz que a língua é como um veneno, que pode matar uma pessoa. A Bíblia ainda diz que a língua é como um leme, que pode dirigir um navio para onde quiser. Quantas vezes nós usamos a nossa língua de forma imprudente, sem pensar nas consequências? Quantas vezes nós falamos coisas que magoam, que ofendem, que ferem as pessoas? Quantas vezes nós falamos coisas que não são verdadeiras, que não são úteis, que não são agradáveis? Quantas vezes nós falamos coisas que desagradam a Deus, que contrariam a sua palavra, que entristecem o seu espírito? Por isso nós precisamos aprender a controlar a nossa língua, e o silêncio pode nos ajudar nisso. O silêncio pode nos ajudar a pensar antes de falar, a pesar as nossas palavras, a escolher as melhores palavras.
O silêncio pode nos ajudar a evitar discussões inúteis, brigas desnecessárias, conflitos evitáveis. O silêncio pode nos ajudar a respeitar o tempo e o espaço do outro, a ouvir mais e falar menos, a compreender melhor e julgar menos. Um exemplo disso é a história de Jó, que era um homem justo e íntegro, mas que perdeu tudo o que tinha: seus filhos, seus bens, sua saúde. Jó ficou em uma situação tão miserável que seus amigos foram visitá-lo para consolá-lo. Mas em vez de consolar, eles começaram a acusar Jó de ter pecado contra Deus e de ser culpado pelo seu sofrimento. Eles falaram muitas coisas sem sentido, sem conhecimento, sem amor. Eles tentaram defender Deus com argumentos humanos, sem perceber que estavam ofendendo tanto a Deus quanto a Jó. Eles não souberam ficar em silêncio diante do mistério do sofrimento. No final da história, Deus apareceu e repreendeu os amigos de Jó por terem falado coisas erradas sobre ele. Deus também elogiou Jó por ter falado coisas certas sobre ele. Mas antes disso, Jó teve um momento de silêncio diante de Deus. Depois de ouvir as palavras de Deus sobre a sua grandeza e sabedoria, Jó reconheceu a sua pequenez e ignorância. Ele disse: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Foi nesse silêncio que Jó se humilhou diante de Deus e recebeu o seu perdão e restauração. Essa história nos ensina que nem sempre nós temos as respostas para tudo. Nem sempre nós sabemos o que Deus está fazendo em nossa vida ou na vida dos outros. Nem sempre nós devemos falar o que pensamos ou sentimos. Às vezes é melhor ficar em silêncio e reconhecer a nossa limitação humana diante da soberania divina. O provérbio diz: "Até o tolo passa por sábio quando se cala. Quando fecha os lábios, é considerado inteligente." O silêncio nos ajuda a controlar a nossa língua e a usar as nossas palavras para o bem. Por isso, eu quero te convidar a praticar o silêncio como uma forma de disciplina. Antes de falar, pense se o que você vai dizer é verdadeiro, necessário e bondoso. Se não for, fique em silêncio. Evite falar mal dos outros, criticar, julgar, mentir, murmurar, xingar. Escolha falar palavras que abençoem, que encorajem, que elogiem, que agradeçam, que louvem. Você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida social. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é que o silêncio nos ajuda a aprender mais. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito o conhecimento, a informação, a educação. Nós temos acesso a uma infinidade de fontes de saber, como livros, revistas, jornais, internet, televisão, rádio. Nós temos oportunidade de estudar, de fazer cursos, de participar de palestras, de assistir a vídeos. Nós temos vontade de saber mais, de nos atualizar, de nos qualificar. Mas será que todo esse conhecimento nos torna mais sábios? Será que todo esse saber nos aproxima mais de Deus? Será que todo esse estudo nos faz melhores pessoas? A Bíblia diz que há dois tipos de sabedoria: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo é baseada na razão humana, na ciência natural, na filosofia secular. A sabedoria do mundo é orgulhosa, arrogante, egoísta. A sabedoria do mundo é vã, passageira, enganosa. A sabedoria de Deus é baseada na revelação divina, na fé sobrenatural, na palavra eterna. A sabedoria de Deus é humilde, mansa, generosa. A sabedoria de Deus é pura, duradoura, verdadeira. Um exemplo disso é a história do rei Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu. Salomão recebeu de Deus o dom da sabedoria e usou esse dom para governar o seu povo com justiça e paz. Salomão também usou esse dom para escrever provérbios e cânticos que ensinam sobre a vida e o amor. Salomão ainda usou esse dom para conhecer todas as coisas criadas por Deus: os animais, as plantas, os astros, os fenômenos naturais. Mas Salomão também se deixou seduzir pela sabedoria do mundo. Ele se envolveu com mulheres estrangeiras que o afastaram de Deus. Ele acumulou riquezas e honras que o encheram de vaidade. Ele explorou o seu povo e construiu monumentos que o exaltaram.
Ele se esqueceu da fonte da sua sabedoria e se tornou um tolo aos olhos de Deus. Essa história nos ensina que não basta ter conhecimento, é preciso ter sabedoria. Não basta saber muitas coisas, é preciso saber as coisas certas. Não basta estudar muito, é preciso estudar com propósito. E como podemos adquirir essa sabedoria? Como podemos saber o que Deus quer de nós? Como podemos estudar para a glória de Deus? O silêncio pode nos ajudar nisso. O silêncio pode nos ajudar a selecionar as fontes de conhecimento que são confiáveis e edificantes. O silêncio pode nos ajudar a filtrar as informações que são relevantes e necessárias. O silêncio pode nos ajudar a assimilar os conteúdos que são úteis e proveitosos. O silêncio pode nos ajudar a refletir sobre o que aprendemos e aplicar na nossa vida. O silêncio pode nos ajudar a reconhecer os limites do nosso saber e buscar a orientação de Deus. Por isso, eu quero te convidar a praticar o silêncio como uma forma de aprendizado. Não se contente com o conhecimento superficial, mas busque o conhecimento profundo. Não se deixe levar pela curiosidade vazia, mas cultive a curiosidade saudável. Não se iluda com a sabedoria do mundo, mas aspire pela sabedoria de Deus. Você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida intelectual. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.